Quando e como surgiram as primeiras cidades? As primeiras cidades aparecem no Oriente Médio, no sul da Mesopotâmia, região da Ásia, onde estão situados atualmente o Irã e o Iraque. Como na época essa região era banhada pelos rios Tigre e Eufrates, tinham terras muito férteis que facilitavam a plantação de alimentos. Mais especificamente, o primeiro assentamento a receber o nome de cidade foi Jericó, às margens do rio Jordão, na Palestina. Isso aconteceu há 8.000 anos antes de Cristo. Porém, o Homo sapiens sapiens, o homem atual, surgiu bem antes de Jericó, há 40 ou cerca de 30.000 anos antes do aparecimento de Jericó. Por sua vez, o uso do fogo, as primeiras pinturas rupestres, construção de cabanas e a utilização de artefatos de pedra lascada são anteriores a Jericó. Satoryuk, no sul da Anatólia, atual Turquia, surgiu pelo que se sabe muitos séculos depois de Jericó, mas foi o primeiro assentamento a registrar sinais de que sua população praticava música e dança. Na verdade, mais importante que saber quais foram as primeiras cidades é saber em que contexto e como surgiram as primeiras estruturas espaciais classificáveis como urbanas. As primeiras cidades fazem seu aparecimento na chamada Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, por ter ocorrido no período pré-histórico, a Idade da Pedra Pólida, ou período Neolítico. É na Idade da Pedra Pólida que se inicia a agricultura, e graças a isso irão surgindo aos poucos assentamentos sedentários e depois as primeiras cidades. Levando em conta que a subsistência do homem pré-histórico, normalmente nômade, era garantida pela caça, pesca e coleta vegetal. A agricultura foi um salto extraordinário, uma mudança radical. Com a agricultura, tornou possível alimentar a população cada vez maior, gerando um excedente alimentar. Se na base de uma simples economia de caça e coleta, todos os adultos do grupo eram obrigados a participar da busca e obtenção de alimentos sob pena de morrer de fome se não o fizessem. A possibilidade técnica de obtenção de acidentes proporcionava condições para que certos indivíduos se desvinculassem da produção, dedicando-se às outras funções especializadas, fazer guerra ou cuidar de serviços religiosos, por exemplo. A cidade, em contraposição ao campo, foi se constituindo como um local onde se concentravam os grupos e classe cuja existência enquanto pessoas não vinculadas às atividades agropastoris. Vamos chamar a atenção para o processo de passagem da produção de subsistência para a produção de alimentos, visando também o comércio externo, assim como para o surgimento da manufatura especializada, tudo isso tendo um arrebatamento demográfico sob a forma de uma acentuada expansão da população, fundamentos sobre os quais se deram a transformação de povoados de agricultores em cidades e proliferação destas. Cumpre sublinhar que o aparecimento e proliferação de cidades pelo mundo antigo teve relação não apenas com as inovações técnicas que permitiram a agricultura e a formação de acidentes alimentares capazes de alimentar uma ampla camada de não produtores diretos, mas com mudanças culturais e políticas profundas, mudanças de ordem social em geral. A regra foi de que o surgimento das primeiras cidades desse entrelaçadas com o aparecimento de formas centralizadas e hierárquicas de exercício de poder. E com efeito, foi justamente a formação de sistemas de dominação com monarcas e seus exercícios que permitiu, ao lado das inovações técnicas, uma crescente extração de excedente alimentar sobre o fundamento de opressão de produtores diretos. Há registro de poucas exceções a esta regra de tendência de centralização de poder na esteira da gradual sedentarização e do domínio da agricultura. Em geral, contudo, acabou se desenvolvendo em muitos locais um aparelho de Estado, uma estrutura de poder e dominação que determinou no seio da sociedade uma separação rígida entre elite e povo. Ao longo da história da humanidade, poucos foram os momentos em que essa separação, uma vez instalada, foi desafiada e superada. A democracia é um bom exemplo. Recapitulando, as primeiras cidades surgem como resultado de transformações sociais, econômicos, tecnológicos, políticos e culturais, quando para além de povoados de agricultores ou aldeias, que eram pouco mais que acampamentos permanentes de produtores diretos que se tornaram sedentários, surgem assentamentos permanentes maiores e muito mais complexos, que vão abrir uma ampla população de não produtores, governantes, funcionários, sacerdotes e guerreiros. As cidades também irá abrigar tesões especializados, como carpinteiro, ferreiros, ceramistas, joalheiros, tecelões e construtores navais, os quais contribuirão com suas manufaturas para o florescimento do comércio entre os povos.
Em vários sentidos, por consequente, a cidade difere do tipo de assentamento neolítico que se precedeu menos complexo. Entretanto, as cidades continuaram a transformar-se durante os milênios seguintes ao seu aparecimento e continuam a transformar-se sem cessar. A Revolução Industrial na Europa e, mais amplamente, os processos de industrialização pelo mundo afora também tiveram um impacto enorme sobre o tamanho e a complexidade das cidades. Muito embora haja razões para se usar o mesmo termo para assentamentos tão diversos quanto a pequeno R, no alvorecer do fenômeno urbano e uma grande cidade contemporânea, é de se perguntar: poderá o conceito de cidade passar inalterável por milênios de transformações materiais, políticos e culturais? É claro que não, né, gente? Não vamos viajar. Daí surgem novos termos para ampliar nossa visão em relação à urbanização, metrópole e meganópole.